Da Frente Parlamentar Ambientalista para sabermos as versões e os fatos a respeito do vazamento do petróleo que está ocorrendo neste momento no litoral fluminense. A nossa preocupação se dava em torno, basicamente, de duas questões. Primeiro, qual a quantidade de óleo, de petróleo que tinha vazado, que estava vazando. Segundo, o plano de contingência tem sido integralmente cumprido? A partir dessas duas questões, nós conversamos com esses diretores e com o presidente da ANP. Primeiro, quero agradecer a pronta atenção, o simpático e cordial atendimento de todos os diretores que participaram da reunião da ANP. E nos esclareceram, ficou claro, é evidente que não houve uma denúncia, mas pela conversa que tivemos, pelos esclarecimentos que foram prestados a mim e ao doutor Aloísio, ficou claro, primeiro, que a Chevron não comunicou adequadamente a quantidade de petróleo vazado nesse acidente, sob sua responsabilidade. Segundo, ainda temos dúvidas sobre se realmente o plano de contingência tem sido integralmente cumprido. Hoje mesmo, a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, Scler, que é o delegado do Meio Ambiente da Polícia Federal, abriu um inquérito para apurar as responsabilidades da Chevron, apurar a transparência das suas informações, a procedência das suas informações e, ao mesmo tempo, a correção do plano de contingenciamento que ela está cumprindo conforme foi autorizado no seu licenciamento. Também, presidente, nós não podemos nos omitir num momento importante como esse e não podemos também deixar de tirar proveito, infelizmente, desse dano ambiental, porque ele talvez seja um exemplo que a gente tenha que dar ao pré-sal. Esse acidente se deu em profundidade em torno de 1.500 metros. O pré-sal vai ser 7.000 metros, 5.000 metros, 8.000 metros. Então, nós temos que nos adequar a esse desafio, nos adequar com medidas de segurança, nos adequar com inovações tecnológicas. Quando houve o pior acidente da história do petróleo nos Estados Unidos, a gente podia ver pela internet o petróleo jorrando, aquele sangue negro saindo do fundo do mar, porque tinha lá um submarino, a tecnologia avançada. Aqui, nós não podemos dizer ao certo quanto desse óleo, nós só temos estimativas, que é feita através de estudos sobre a demora da bolha, sobre a fotografia infravermelho tirada pelo satélite. Com isso se faz um cálculo que é aproximado. Então isso nos diz que nós precisamos capacitar nossos órgãos e que nós precisamos também criar um fundo, enquanto está se falando em royalties para os estados não produtores, enquanto os estados produtores estão defendendo com unhas e dentes os seus recursos, nós precisamos pensar além disso. O principal é criar um fundo contra acidentes ambientais, é criar um fundo de adequação do aquecimento global. Nós deveríamos fortalecer esse fundo e, evidentemente, se houvesse um acidente, que Deus nos livre e guarde, esse fundo imediatamente, sem perigo de desvios, sem perigo de outras coisas, iria servir para reparar, para sanar e para indenizar aqueles danos. É isso que nós precisamos discutir. A presidente Dilma hoje disse que a questão dos royalties, ela vai interferir de alguma forma. Ela acha injusto a quebra do contrato. Isso é uma responsabilidade da União. Portanto, presidente, nosso partido, e eu vou levantar isso na reunião da bancada, deputado Roberto, nós vamos votar contra o projeto de lei que vem do Senado. Vamos votar contra, porque não cabe uma discussão simplista a respeito desse tema complexo. Até mesmo porque o nosso partido questiona firmemente a geração de energia feita por petróleo. Nós achamos que isso é uma coisa já do passado, isso contribui para o aquecimento global, isso faz parte de uma indústria
que não serviu à igualdade de oportunidades, não serviu à igualdade social, serviu sim à diferenciação, a criar grandes grupos econômicos, grandes fortunas mundiais, ou então países, como alguns países da Arábia, que usam esse dinheiro para promover terrorismo. Então, é preciso que a gente faça uma reflexão profunda sobre esse tema. Dessa forma, presidente, queria relatar que aproximadamente já foram despejados na nossa costa 3.300 barris de petróleo, que significa há 10 dias que está vazando uma média de 330 por dia, 330 barris por dia. Portanto, presidente, essa é uma realidade. E já ficou claro que a Chevron omitiu informações, deu informações erradas, e nós precisamos, evidentemente, punir exemplarmente os atos ilegais, a displicência, a negligência e o dano ambiental, afora a quantidade de petróleo que já a princípio, a multa do IBAMA já tem que haver, porque pela quantidade de petróleo derramado, isso não se tem nem questão. Que isso sirva de exemplo para as futuras empresas, para as empresas que nós já temos, que vão trabalhar no pré-sal, para que elas possam agir corretamente e, mais importante, ter transparência e que a sociedade possa acompanhar, porque a sociedade acompanhando é a certeza da cobrança, é a certeza da solução. Obrigado, presidente.